Na verdade, audioimagem é o conceito que eu quero elaborar nesse doutorado a partir do estudo da comunicação auditiva desenvolvida por Joachim Ernst Behrendt, que foi um radialista alemão, especialista em jazz, e que no final da carreira dele, ele abandona o tema da música e começa a falar sobre os sons e o ouvir. Então, eu trabalho pensando que, na verdade, quando ele fala de sons e ouvir, ele tá propondo uma antropologização do conceito de som. Menos do que pensar isso no sentido da música, é interessante pensar no sentido da comunicação, mas aqui eu tenho que enfatizar que é a comunicação humana, porque a gente está falando de ouvir, né? E, bom, aí me parece interessante pensar essa questão do som hoje, porque no desenvolvimento das nossas mídias, o som parece que é o código de comunicação menos importante. Então a gente tem uma até mesmo o telefone, percebam, que era uma mídia sonora, hoje virou televisão também, virou uma mídia visual. Então me parece que, embora o rádio tenha redesenhado o papel da cultura oral na nossa cultura da mídia, essa questão auditiva ficou em segundo plano com o avanço das mídias telemáticas, né? E aí que vem essa crise que o Norval vai falar, da crise da visão, né? Da hipertrofia dos olhos, ou seja, existe uma necessidade, são imagens muito mais visuais do que sensórias, e nessa teoria da imagem que a gente desenvolve aqui, a imagem ela é pensada em paralelo com o corpo. Então, toda forma de percepção é imagem. E aí, bom, pensar o som a partir do Behrendt nos faz pensar uma imagem que não tem referente na visualidade, então que depende diretamente do suporte do corpo, que é a imagem sonora. Aí me parece uma maneira eficiente de se pensar essa questão dos sentidos hoje na comunicação, ou dessa crise do sentido hoje na comunicação. Então, é isso. A minha proposta é estudar essa segunda fase do Behrendt para propor um conceito de audioimagem, mas a partir de uma teoria antropológica da imagem, né? Pensando nessa questão da imagem do corpo. E aí pensar estratégias de reinserção do indivíduo, das pessoas, no meio dessa cultura telemática que afasta o corpo dos processos culturais, né, comunicacionais. A ideia é essa do projeto. A gente está ainda no começo, eu espero. Enfim, aí eu aproximo o conceito de som do Behrendt do conceito do Belting, e trago essa questão do corpo como mídia, que é do... Eu falei do Belting? Não é do Belting, não, é do Warburg. Porque o Behrendt, o que ele faz? Ele vai trazer sons, as sonoridades que ele trabalha, dos mantras indianos, dos kwans nipônicos, são as sonoridades, o amém dos cristãos. Então ele vai em sonoridades muito antigas. E aí eu busco esse paralelo com o Warburg, que também vai em imagens muito antigas, para tentar pensar qual que é a força que o som proporciona para a gente. Porque sobre a imagem visual tem muita coisa sendo falada, e me parece que o som a gente ainda não consegue perceber qual que é a potência dele de nos captar, né? Aí a proposta é um pouco essa, de pensar nesses paralelos para trazer um conceito de uma imagem, portanto, sem referente visual, né? Uma imagem que dependa do corpo. É isso. Vê como a gente A gente quer conversar mais. Bom,
a Luísa, então, quer dizer, vocês estão poupando o meu trabalho ainda bem, me ajudando naquela deficiência de não conseguir marcar tempos. Mas essa é uma estratégia também de fala, no sentido de instigar todos os ouvintes, para que depois a gente tenha uma boa conversa sobre as pesquisas aqui apresentadas. Passo a palavra agora para vocês para o Fábio Sicchini, com a pesquisa Fotografia como Arqueologia. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá. Antes de chegar a essa pesquisa, existe uma situação que é interessante, do meu ponto de vista, contá-la para que as coisas se estabeleçam, né? Bom, eu trabalhei como fotógrafo em jornal durante aproximadamente 5 anos. E era muito curioso, todos nós que fotografamos, posteriormente, no processo de edição, e assim, essa edição pode ser simplesmente a visualização da imagem, né? É muito curioso como a gente percebe outras situações dentro da imagem que nós não havíamos percebido ali no momento de captura. Então isso, logo quando eu comecei a trabalhar, já me chamava a atenção, achava curioso, né? E isso permaneceu como uma dúvida, enfim, não resolvida, né? E logo eu comecei posteriormente ao mestrado, eu comecei a lecionar fotografia, disciplinas de jornalismo, enfim, e eu pude perceber que os alunos, eles realizaram uma espécie de brincadeira após fotografar, né? Eles também pegavam essas imagens, selecionavam e ficavam dando zoom 200%, 300% da imagem para tentar localizar alguma, enfim, uma situação diferente, né? Eu lembrava muito o personagem, o Tomás, do Blow-Up, né? Procurando até que ele achou um cadáver. Então, essa dúvida ficou durante aproximadamente 2 anos, 3 anos, até que eu comecei a me deparar com algumas situações um pouco mais, digamos, formalizadas dessa situação, e que essa dúvida também começou, algumas questões, algumas fichas começaram a cair, né? Então, já eu vou amarrar essa explanação que eu fiz com o tema, né? Fotografia como arqueologia. Bom, dito isso, né, é preciso explicar também que a minha pesquisa está em diálogo constante com a pesquisa do Diogo e da Camila. A gente até chegou a um denominador comum entre as nossas pesquisas, né? Mas enfim, a situação, essa situação do excesso de visibilidade não é novidade. Todos nós já passamos por situações em que nos deparamos com excesso de imagens, né? Seja no ambiente de ciberespaço, quando a gente sai às ruas, metrô, cada vez telas maiores e mais onipresentes, enfim, isso é uma questão que nos chama a atenção especificamente, porque, como o Dietmar Camper, teórico da mídia, né, ele diagnostica que é um cenário de padecimento dos olhos, né? Então, diante desse cenário, é importante estabelecer algumas relações, né? Então, essa complexidade em perceber, em digerir, em compreender as imagens, é claro, ela vai ser uma dessas relações para serem resolvidas, né? Então, como problema de pesquisa, né, e quando eu apresentar o objeto, logo em seguida que vocês já vão compreender um pouco melhor, a pergunta é, diante desse cenário, né, de uma constante avalanche, inundação de imagens em ambientes diversos, ciberespaço, enfim, como já foi colocado, será que é possível uma espécie de instrumento, uma ferramenta, aqui, né, coloco um bisturi epistemológico para realizar o flagrante, a captura de imagens potencialmente arcaicas? Bom, a ideia de imagens potencialmente arcaicas, naturalmente, está ligado com o conceito de vácuo pós-vida das imagens, e conceitos também ligados a imagens arquetípicas do Jung,
Bom, então, essa é a pergunta, né? Será que é possível uma ferramenta que consiga captar imagens com potencial arcaico mais acentuado? Então, na minha concepção, né, eu presumo que sim, mas é apenas uma presunção, né, que vamos testá-la, né, de algumas maneiras. Bom, sim, e essa ferramenta se configuraria numa capacidade que a gente já conhece, que é da própria fotografia de captura do instantâneo. O instantâneo é uma característica muito interessante da fotografia, enfim, não é necessário ficar explanando aqui, mas só o ato, por exemplo, quando a gente fotografa e, deixa eu ver o que ficou, isso já presume algo do tipo, pode ser que alguma coisa, pode ser que o que saiu aí seja alguma coisa diferente do que eu estava pensando. Então, essa noção, ela já é interessante por si só. Bom, para o conceito, com essa relação de acúmulo, enfim, de imagens, e que muitas vezes, como o Diogo colocou, acabam se formando depósitos de imagens, eu acho interessante e prudente o conceito de lixo que o Wille-Flusser estabelece no texto A Consumidora Consumida. Né? E mais do que isso, né, é na sua caracterização, na sua explanação sobre o conceito, que ele diz que o reino do lixo é o ambiente a ser pesquisado, né, a ser remexido porque é um ambiente com altíssimo potencial, né, no sentido de que aqui no caso das imagens, a gente poderia encontrar imagens potencialmente arcaicas. Né? Então, por que imagens potencialmente arcaicas? São imagens com características ancestrais e que reverberam ainda hoje. Né? São imagens míticas, imagens arquetípicas, que é similar, é uma proposta análoga ao conceito de pós-vida das imagens que o Warburg estabelece. Bom, então, dito isso, vou apresentar meu projeto rapidamente. Depois daquelas dúvidas iniciais que eu mencionei há pouco, vou acelerar. Vou usar o tempo da Luísa. Estou em vantagem. Bom, é o seguinte, diante daquelas dúvidas iniciais, eu me deparei há uns 4 anos com um trabalho muito interessante desse fotógrafo Michael Wolff, e há muitos outros fazendo esse tipo de trabalho. O sujeito vai no Google Street View, seleciona imagens, vai em Paris, por exemplo, né? E Paris é extremamente simbólica nesse sentido, né? Foi tão fotografada já, e vai em Paris e localiza cenas triviais, e dentro dessas cenas ele fotografa algumas situações. Né? Então ele reenquadra, né? Ele busca aquele exercício, aquela brincadeira que os alunos faziam, né? De dar um zoom, de perceber coisas ali que não estavam previamente inseridas. Né? E o trabalho é um trabalho magnífico. E um trabalho interessante porque muitas dessas imagens, eu percebo, elas sugerem um potencial arcaico. Então, nesse sentido, quando eu me deparei com o trabalho do Wolff e de outros fotógrafos americanos, que também fotografam imagens a partir do Street View, percebi que essas imagens, muitas, né, na minha opinião, traziam esse potencial arcaico. Né, que essas aqui são algumas imagens da série Street View Paris, que é uma das... é o objetivo, digamos, da pesquisa. Né? Bom, então, como objetivo geral, né, havia aquela pergunta, aquele problema da pesquisa, será que a fotografia pode capturar, a algum instante, imagens potencialmente arcaicas? Então, a partir desse trabalho, eu entendo que existe uma possibilidade. Né? O sujeito correndo aqui com uma sacola, uma espécie de Hermes, né? algo que pode sugerir um potencial arcaico. Bom, objetivo geral, né? já para encaminhando para a parte final, investigar se a fotografia ela pode atuar como uma ferramenta arqueológica. E o conceito de arqueologia é o conceito aqui empregado por Wille-Flusser, no sentido de que a gente deve remexer, nós devemos
pesquisar nos ambientes, em situações de má digestão, e aqui imagens inconsumidas, né? E o Google Street View, eu acho que é um exemplo, na minha opinião pelo menos, interessante desse ponto de vista, porque há coisas lá que talvez nunca tenham sido vistas, né? Cidades muito pequenas, não sei daqueles habitantes do próprio local. Então, o objetivo geral é investigar se a fotografia pode atuar como uma ferramenta arqueológica neste ambiente do Google Street View, flagrando imagens nas fotografias do site, né, que de certa forma estão projetadas em nossa memória. A partir dessa ação instrumental, instituir a fotografia como uma possibilidade metodológica prospectiva de ação no reino do lixo, reiterando essa noção do Flusser de arqueologia de que é necessário investigar essas camadas inconsumidas que estão lá depositadas, né, mal digeridas, pois nelas residem, o Flusser vai dizer, partes determinantes da condição humana. Rapidamente, como situações hipotéticas. Bom, tendo traçado esse cenário, eu cheguei a algumas hipóteses, assim, que, claro, necessitarão de pesquisa, enfim. Mas uma delas seria, a fotografia ela se configura por esse flagrante, né? É uma característica muito importante, né? Essa coisa do recorte no espaço-tempo. Cartier-Bresson, né, fala da governança do instante decisivo. Mas ela também é um instrumento de intuição e espontaneidade, que seriam governadas, né, por um inconsciente coletivo, por imagens arquetípicas que, como o Jung afirma, a afirmação do Jung, né, dessa maneira as fotografias do Google Street View poderiam, claro, né, são hipóteses, conter fragmentos de imagens arcaicas. Bom, isso, na minha opinião, resultaria numa situação interessante, porque se a fotografia é uma ferramenta de escavação arqueológica, em busca de imagens potencialmente arcaicas, a sua essência ela residiria numa espécie de ambivalência, pois ela foi o instrumental técnico um dos que mais contribuíram para esse excesso de visualidade que a gente tem hoje, né? Então ela é um instrumento que contribui imensamente, né? E agora ela atuaria como uma pinça, uma espécie de pinça recuperadora de imagens provavelmente arquetípicas, né? E outra hipótese é que a fotografia, nesse sentido, ela opera como um olho expandido, capaz de aproximar cenas e fragmentos que a olho nu passariam despercebidos, né? Aquela coisa de você dar o zoom e tal. Dessa forma, a fotografia, né, o ato fotográfico aqui, caracterizado, ele seria um potencial instaurador de uma pedagogia do olhar, né? Uma espécie de ferramenta, né, de captação de imagens arcaicas, e essa captação se configuraria numa espécie de pedagogia do olhar, no sentido de que aquelas imagens capturadas, flagradas, seriam possivelmente imagens arquetípicas, imagens carregadas de imagens mnemônicas que nós trabalhamos. É importante porque esse cenário, né, como justificativa, esse cenário, na minha opinião, de inundação imagética, ele é praticamente irreversível, diante de cada vez mais equipamentos, né, e delegar essa tarefa de buscar imagens arquetípicas com o olho, isso acentuaria o cansaço, o fatigar dos olhos. Então, a fotografia ela seria um instrumento interessante, né? Que é essa combinação do aparelho expansor, a câmera, mais o fotógrafo. Aquele que procura inserir na imagem informações não previstas, é o conceito de fotógrafo do Flusser, a fim de selecionar em meio ao reino do lixo as imagens possivelmente arcaicas, ancestrais que sobrevivem na cultura como fundamento de memória. E por que isso? Né? Então, isso se justifica porque a fotografia atuaria como essa espécie de pinça recuperadora de imagens arcaicas. E é sabido, né, no nosso grupo de pesquisa discutimos essas questões, que a compreensão dessas imagens arcaicas, dessas imagens carregadas de memória, elas são talvez uma das poucas possibilidades que a gente tem de compreender melhor as imagens dos dias atuais, né, na nossa cultura. Estratégia metodológica, só para analisar, uma pesquisa teórica, né,
fundamentada nos conceitos consagrados de imagem, enfim, teoria da imagem. E como um segundo momento da pesquisa, isso ainda, é claro, vai ser configurado, eu penso com a criação de um blog, uma espécie de blog, um site, coisa do tipo, e no qual eu proponho que, enfim, as pessoas fotografem imagens dentro dessas imagens. É claro que isso não tem valor quantitativo, né, de aferição, olha, tantas pessoas fotografaram, então quer dizer que isso é verdade. Mas é uma espécie de jogo, de brincadeira, para que isso se torne qualitativamente, enfim, interessante, como uma experiência. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Agora nós passamos a palavra para Mário Queiroz, doutorando no pessoal de Val, com pesquisa A Mesma Essência para Homens e Mulheres.